Os 50 anos do aniversário de Brasília e a imagem que os brasileiros têm sobre a cidade ganham destaque no comentário de hoje de Malu Fontes. A TV que você vê com Malu Fontes. Boa tarde. Esta semana, para além das imagens do vulcão na Islândia, que lançou no céu da Europa nuvens de fumaça e enxofre com mais de 11 mil metros de altitude, fazendo com que mais de 90 mil voos tivessem que ser cancelados, para nós aqui no Brasil, as cenas mais veiculadas e talvez mais importantes, mesmo que seja do ponto de vista histórico, foram as referências em relação ao aniversário de 50 anos de Brasília. Brasília é o maior paradoxo do Brasil e, ao mesmo tempo, é o maior espelho e a maior representação brasileira. Assim como o Brasil, todo o tempo, é um país de utopias, que o futuro vai ser bacana, que tudo vai dar certo, que nós somos um povo feliz, cordial, que as coisas aqui vão funcionar, Brasília foi criada como uma utopia, uma cidade para ser uma cidade modelo, praticamente uma cidade maquete. E é estranho que boa parte dos brasileiros tenha por Brasília uma verdadeira aversão. A coisa mais comum da gente encontrar são brasileiros que veem Brasília como um antro de corrupção. Acho que nesse dia, essa semana, que a cidade completou 50 anos, é apenas meio século de vida. Só para a gente ter uma ideia, Salvador já caminha para os 500 anos e tem em torno de 3 milhões de habitantes. Brasília, com apenas 5 décadas, já tem 2 milhões e 300 mil habitantes. Acho que diante até dessa própria prematuridade de Brasília, a gente devia ser um pouquinho mais compreensivo com ela, uma cidade jovem, uma cidade adolescente e que é vítima daqueles que a fazem, daqueles que a habitam. Então, quando boa parte dos brasileiros enxerga Brasília como um antro de corrupção, acho que uma coisa que a gente tem que lembrar, até como presente de aniversário para a cidade nesta data, é lembrar que em Brasília não surgem do solo políticos corruptos, roubo, coisas equivocadas, desmandos políticos. Tudo o que acontece em Brasília foi, de certa forma, exportado para lá por cada um de nós brasileiros. Boa parte dos agentes, dos atores políticos, dos grandes escândalos que tem Brasília como palco, não nasceram lá, não foram paridos do chão pela natureza brasiliense nem do cerrado. São políticos que o resto do Brasil manda para lá. Mas nós fazemos com Brasília aquilo que a gente faz com o outro. No Brasil, como diria Sartre, não em relação ao Brasil, mas de um modo geral, o inferno são os outros. Em relação a Brasília, todos os habitantes das grandes cidades brasileiras, das grandes capitais, de todos os estados, costumam apontar o dedo para a cidade e julgá-la, quando, na verdade, esquecem de olhar para o seu próprio território e Brasília não é outra coisa senão esse espelho torto da realidade brasileira, marcada por uma série de desmandos, de corrupção, de desonestidade, e não é um privilégio dela. Ela tão somente herdou aquilo que já é um patrimônio cultural e social brasileiro, infelizmente. Boa tarde, até semana que vem com mais um tema que for destaque na televisão brasileira e internacional.